Pessoal, então vamos lá. Nós vamos estar iniciando hoje a matéria do penal, beleza? Então, hoje nós já, a partir de direitos humanos, eu vou focar, tá? Nós já temos a declaração universal, agora eu vou colocar, nós já temos as regras de Pequim, né, do jovem delinquente e tudo mais. Agora, nós já fechamos, beleza? O cômodo socioeducativo, né? Não tem nenhuma novidade. Beleza, pessoal? No máximo, ele é a lei que regula a carreira do policial socioeducativo. Isso é mais para frente, junto com o policial penal. Aí faz 2 em 1, beleza? E tudo já foi batido, tá, pessoal? Tudo já foi batido. E também matemática, né? Que depois a gente pode fazer isso depois do direito. A gente pode estar focando aí também em conjuntos, frações, sequências numéricas, porcentagem, regra de 3, tá bom? Então vamos lá. Começar com direitos humanos, regra de Mandela. Então aqui, ó, nós já temos declaração, vamos partir para a regra de Mandela, tá? Depois nós vamos pular para o PNDH 3, tranquilo? E a lei de tortura a gente já viu, tá? Vamos lá então, declaração já foi. Regras de Mandela, pessoal, muito importante para a nossa prova, porque trata das regras mínimas da ONU para o tratamento de preso. Então, a Declaração Universal foi em 1948, tá? 7 anos depois, nós tivemos as regras de Mandela no primeiro Congresso da ONU realizado em Genebra, tá? Ela não é ali um tratado. Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma resolução. Não precisa decorar isso aqui não, tá? Mas só você saber que ela é uma resolução. E quando é uma resolução, você já sabe que ela não tem caráter vinculante. Como assim caráter vinculante? Não é obrigatório, né? Os membros da ONU, os países que integram a Organização das Nações Unidas, é obrigatório que eles ali incorporem no seu ordenamento jurídico, tá bom? Então isso vai ser para o preso privativo de liberdade, para prisão administrativa, para medida de segurança. Então, por ela não ter caráter vinculante, ela tem um nome, tá? Soft law, né? Então, aqui, ó, soft é de macio, law é de lei, beleza? Então, esses documentos soft law, eles têm caráter vinculante, ou seja, é obrigatório que o país cumpra somente depois que ele ratifica, aprova, é uma fase de aceitação desses documentos internacionais, do direito internacional, beleza? Então, primeira coisa que eu quero que você saiba disso tudo aqui, não tem caráter vinculante, porque ela é apenas uma resolução, tá? E aí você pula aqui para a primeira observação preliminar que ela faz. Fica bonito falar que a regra de Mandela, ou as regras mínimas para o tratamento de preso, elas procuram estabelecer princípios e regras para ali um modelo de sistema penitenciário mais justo. Não visa estabelecer um modelo de sistema. Por exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos o REP, Regulamento de Normas Prisionais. Em cada estado tem um regulamento. A regra de Mandela, ela visa substituir esse REP pela regra de Mandela? Não. Apenas dá uma ajudinha. E aí, se o estado de Minas Gerais, o DPEM-MG, ele vê que tal regra, da regra de Mandela, regra 100, da regra de Mandela é interessante, ele vai incorporar ali no regulamento. Se não achar, não incorpora. Tanto é que nós vamos ver várias aqui que não foram incorporadas. Beleza, pessoal? Então, olha aqui. As regras que se seguem não pretendem descrever em um pormenor um modelo de sistema penitenciário. Cuidado. Beleza, pessoal? Cuidado. Tranquilo? Vamos lá, jovem delinquente, observação preliminar 4, mas aí a gente sobe um pouquinho aqui porque eu não falei de tudo.
Atualmente temos 122 regras. Dia de Mandela foi escolhido para ser o Dia de Direitos dos Presos, 18 de julho. Meu irmão, até o preso ele tem dia. Até o preso tem dia. Olha que doideira, hein? Vai vendo aí, hein? Aí, antigamente, nós tivemos algumas atualizações. Nós tivemos em Genebra, em 1955, quando ela foi criada. Tivemos na Argentina em 2012 e tivemos em Viena em 2014. E a última reunião que teve, né, a última conferência da ONU, foi na África, né, na cidade do Sul. Na África do Sul, na cidade do Cabo, tá? Em 2015. Beleza, pessoal? E lá eles aumentaram as regras de 95 para 122. Nós vamos ver todas, tá bom? Mas não tem muito mistério, não, tá? Depois que você pegar o áudio, bater, ficar batendo, vai dar certinho. Vamos lá, pessoal. Jovem delinquente, observação preliminar 4. Lembra que eu falei lá na regra de Pequim que as regras gerais do jovem delinquente, daquele que está na unidade socioeducativa, as regras de Mandela, as regras gerais, elas podem se aplicar ao jovem delinquente, tá? Porque a regra de Mandela fala o seguinte, ó, as regras de Mandela não têm como objetivo regular os centros reeducativos do jovem, mas as regras gerais podem se aplicar a ele, beleza? E deixa bem expresso que o jovem não deve ser condenado à pena de prisão. Não existe pena para o jovem. Lembra que eu falei ontem no Sinase? Lembra que eu falei algum tempo atrás no ECA? Beleza, pessoal? Classificação. Classificação. Vamos lá. Temos as regras preliminares de 1 a 5. Tá? Leve em conta as condições sociais e econômicas do preso. Tá? Nós temos, depois das regras preliminares, que eu já falei com vocês aqui, as principais, tá? Fica ligado nelas, hein? É questão de prova, tá, pessoal? Nós temos aqui as regras preliminares. Depois das regras preliminares, nós temos a categoria geral. São regras que se aplicam a todos os presos. E depois da categoria especial, a categoria especial se aplica ali aos presos alienados, doentes mentais, prisão civil. Quais os dois tipos de prisão civil, ou pelo menos o tipo de prisão civil que nós temos na nossa Constituição no artigo 5º. Eu já falei sobre isso. E aqui os que estão aguardando julgamento, que ainda não tem condenação. Observações preliminares, categoria geral, categoria especial. Beleza? Observação preliminar, essas duas questões aqui, quentes de prova. Caiu em 2018 no meu PSS, falando que as atualizações das regras de Mandela não estão na regra de Mandela, estão em outro documento. Negativo. As atualizações, ou seja, eles vão aumentando as regras com o passar das conferências. Elas são como se regra de Mandela fosse. Elas estão dentro de um único documento. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Categoria geral. A regra número 1. As regras muito básicas, eu vou passar batido, tá, gente? Você tem alguma dúvida que tortura pro preso é inadmissível? Em nenhum caso. É um direito absoluto, um dos poucos. Tá? O outro é só proibição à escravidão. Proibição à tortura. Todos os outros são relativos. Mas tortura, em nenhum caso. Em nenhum caso. Vou avançar, pelo amor de Deus. Né? Isso aqui, ó, caiu no PSS 2018. Que as regras de Mandela, elas devem levar em consideração as necessidades individuais do preso. Sim. Tá? Então, é um plano de cumprimento de pena que vai observar as características dele. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é menino, menina, né? Então, isso tudo vai ser avaliado. Regra 3. Não deve agravar o sofrimento dele, porque a própria privação de liberdade já é o sofrimento. E lá em cima eu falo, olha aqui, o preso tem liberdade? Tem. Ué,
Mas ele não está preso. Ué, mas quem disse que é só liberdade de ir e vir? Liberdade religiosa, liberdade de escolher um trabalho, um ofício, uma atividade. Ele tem liberdade, sim. Nem todas as ramificações da liberdade foram restritas, ok? Vamos lá. Então, não deve agravar o sofrimento, salvo para manutenção da disciplina. A gente vai estudar na LEP o RDD. O RDD é quando coloca ele numa celinha mais chata, né? Correspondência já fica mais difícil, visita fica mais difícil. Ele vai sofrer? Vai. Mas é porque ele fez alguma merda ali, né? Então, esse sofrimento também vai ser de maneira legal e gradual. Já vi cair muito exercício. O objetivo da pena. E eles falam que o primeiro objetivo é evitar a reincidência do crime. E o segundo objetivo é proteger a sociedade. É o inverso. Primeiro a gente protege a sociedade e depois evita a reincidência. Esses são os dois objetivos da pena, de acordo com a regra de Mandela. Cai em prova. 5. Minimizar as diferenças do cárcere com a vida em liberdade, né, inclusive serve para o deficiente. 6. Manter um registro confidencial. É uma trilha de dados que serve ali para um prontuário do preso. O que cai em exercício em relação a esses 6? Fala que a regra de Mandela ela é omissa no que tange a manter registro do preso. Ela não fala nada sobre isso. Fala sim, tá? E o registro do preso ele é confidencial. Não é todo mundo que pode acessar, só as autoridades competentes. O diretor, a equipe da CTC, o médico, né, o assistente social. Tranquilo, pessoal? Outra questão que vem em prova falando é que o registro é público. Não. Do preso, não. Beleza? E na entrada, o preso ele recebe a acolhida, que a gente vai estudar no REMP. O que é a acolhida? São as informações de como funciona quando chegar um guarda, você abaixa a cabeça, de frente para a parede, com a mão para trás, cabeça abaixada. Então ele recebe essas informações por escrito. Aí, no exercício, na prova, vem falando que ele recebe oralmente. Então, somente para o analfabeto que é lido. Mas a regra geral é que seja por escrito, ele vai receber o papel com os direitos e os deveres dele, tá? Vamos lá. Esse 12 aqui, ó, os outros eu vou passando, pessoal, porque não cai em prova, já caiu um exercício ou outro, tá? Então, documento de preso, os prontuários dele e tudo mais. Ele não tem acesso, mas depois que ele for solto, ele pode receber uma cópia, sem problemas, tá? Vamos lá. As celas não devem ser ocupadas por mais de um. É isso mesmo. Então é só você lembrar assim, aqui, como também na LEP, é a mesma coisa, tá? Não pode dupla sertaneja. Ou é um, ou três para cima, tá? Porque ele fala aqui, ó, não é recomendável apenas dois. Na NEP fala a mesma coisa. Então, as células devem ser ocupadas apenas por um. Mas, cara, nem começa. Teoria é teoria. No papel fala que é um por célula. Na prática, é 1 vezes 100. Beleza, pessoal? E aqui vem, ó, se for célula coletiva, apenas por selecionados e capazes, isso aí a LEP e a NEP, elas pegaram da regra de Mandela, tá? A célula coletiva é só se urgência, é só se necessidade, mas acaba que na prática, a célula coletiva é o padrão, né? Mas tá errado, tá, gente? Tá errado. E não é recomendável apenas dois. Então, só se lembrar, dupla sertaneja, não. Tá bom? A separação é a mesma coisa da LEP, exceto esse de vermelho aqui. Separação de homens e mulheres. Se possível, unidade prisional distinta, né? Os presos preventivos de condenados, então, preventivamente, aqueles que não foram julgados,
ficam no presídio e os condenados, eles ficam numa penitenciária. São unidades diferentes que a gente vai aprender lá na LEP depois. E o jovem delinquente de adulto, a gente falou isso ontem, fala no ECA. Em nenhum caso eles ficam na mesma unidade. Beleza, pessoal? Depois vem falando aqui no arejamento da cela, luz na cela, ventilação na cela. Tem que ter luz natural. Então tem que ter uma portinhola, uma janelinha para entrar luz natural, mesmo que tenha luz artificial. Beleza? Para não prejudicar a visão deles. Pro-homine, direitos humanos. Tá bom? Banho apropriado ao clima. E o banho tem... Porque, gente, essa regra de Mandela, ela é feita para, por exemplo, Canadá. Canadá é super frio. É um clima, salvo engano, temperado. Que é um clima mais frio, tá? Aí ele vem falando aqui, ó, banho temperado. Banho temperado, gente, com sazon, é aquele banho mais quente, um banho mais completo, pelo menos uma vez na semana. Na nossa prática, cara, é uma bica que sai. Só que os caras são tão inteligentes que eles conseguem fazer uma resistência para esquentar a água. Tá? Mas na prática, um cano, sai a água ali e acabou. Mas para sua prova, banho temperado pelo menos uma vez na semana. Tem que decorar. Fazer barba regularmente, isso aqui chove em exercício. Em alguns casos, o preso vai poder se afastar da unidade, uma saidinha, né? Quando ele puder se afastar da unidade, ele aí faz um exercício que ele tem que ir com roupa da unidade. Não, ele pode ir com roupa própria. Aí coloca lá no exercício que ele tem que ir com roupa própria, independente se ela é discreta ou não. Não, tem que ser discreta. Olha aqui, sem chamar atenção. O preso sai da unidade com o boné, a barreta da Ciclone, né? E aí, camisa da SUAP, agora é Sejusp, né? Camisa da Sejusp vermelha. Pô, meu irmão, tá de sacanagem, né? Então, sem chamar a atenção. Tranquilo? Água, é isso mesmo que você está lendo. É isso mesmo que você está lendo. Água sempre que solicitar. Ô, mordomo, por favor, uma água para mim, 3 cubos de gelo, tá? E uma rodela de limão, tá bom? O preso que não trabalha no céu aberto, então tem preso que capina, tem preso que constrói, fica ali debaixo do sol. Beleza. O preso que trabalha, tipo, numa costura, que trabalha entre 4 paredes, ele vai ter 1 hora ao ar livre. Mas não é sempre. É se o clima permitir. Às vezes está chovendo. Aí ele não vai estar lá, né? Pelo menos 1 hora ao ar livre. Tá? Então isso aqui também cai em prova. Beleza? Aí depois vem falando do pessoal de saúde, que o registro de saúde do preso é confidencial. Né? O registro de saúde do preso ele só pode ser liberado mediante ameaça ou risco iminente. Tá? Então o preso está sendo ameaçado. O preso está correndo um risco de vida. Né? Ali, esse registro ele vai ser liberado para a autoridade competente ali, por um juiz, por um diretor, deliberar com base naquele registro. Mas, em regra geral, ele é confidencial. Assim como todo e qualquer registro do preso. Beleza? Tudo confidencial. Se o preso precisar de tratamento, a gente não tem uma mesa de cirurgia com anestesista na unidade. Não tem nem médico. Então, se precisar de cirurgia, ele tem que ir para o hospital civil, tá? Isso é bem tranquilo, tá, pessoal? Já vi cair em exercício assim, ó, que a regra de Mandela não fala do dentista. Fala do dentista, sim. Fala, só que só cita, tá? Não fica destrinchando que o médico, se não houver, por exemplo, educador físico, é o médico que vai passar os exercícios do preso. Só se não houver educador físico.
As decisões de saúde não podem ser ignoradas ou modificadas pela direção ou pelos guardas. Ó, ele vai tomar 4 comprimidos de diazepam. Não, a guarda fala, não, taxa preta, muito forte, um só. Não, se o médico prescreveu 4. Criança que nascer na unidade não vai constar na certidão de nascimento que ela nasceu lá. Tá? Por quê? O recém-nascido tem até os 6 meses o direito de ficar com sua mãe sendo amamentado. E lá tem que ter um local próprio para ele. Olha que doideira. Né? Se a criança ficar na unidade, vai se basear no melhor interesse da mãe. É assim que já vi cair. Não. O melhor interesse para a criança. Não devem ser tratadas como preso, óbvio, né? E vai ter um acompanhamento da mãe pré e pós-natal. Durante o... Aí cai assim, ó, pré, no parto e pós-natal. Não. No parto não fala. Até porque o parto ele é feito no hospital, numa unidade de saúde. Tá, pessoal? Então o acompanhamento é pré e pós-natal. Tranquilo? Se tiver alguma doença infecto-contagiosa, o preso vai ser asilado. O que é asilado? Separado da cela. Tuberculose, por exemplo, acontece muito, muito. Ele vai ser separado da cela para não contagiar os outros presos. Beleza? O preso jamais pode ser punido 2 vezes por igual infração, tá bom? Jamais punido 2 vezes por igual infração. Beleza? Fechou? Então, eu vou ali, o preso ele tá com o celular. Aí eu fui, dei ali uma punição para ele. Suspendi a visita dele por 20 dias. E aí, como eu achei que não foi suficiente, eu fui e suspendi a visita íntima também. Então eu suspendi por 20 dias a social e suspendi a visita íntima também, por 30 dias. Ele não pode ser punido 2 vezes, pela igual infração, pela mesma infração. Se ele já foi punido com uns 30 dias de restrição de visita social, pai, mãe e tal, não pode retirar a visita íntima dele, porque ele já foi punido, já foi aberta uma comissão, conselho disciplinar já deliberou apenas pela suspensão da visita social, beleza? Vamos lá. Médico e preso, o médico tem que tratar o preso como se estivesse tratando um paciente do lado de fora, tá bom? O mesmo padrão ético da comunidade. E em cada unidade tem que ter pelo menos um médico especializado em psiquiatria. O psiquiatra é grosso, pancada. Isso na prática, gente, não tem. Tá? Isso na prática não tem. Não tem nem médico direito. Mas pelo menos um em pancada. Gente, se vocês forem ler as regras de Mandela na leitura fria, vocês vão ver. É gigante. Não aconselho. Essa regra de Mandela é minha queridinha, né? E tá disponível lá no material do penal, tá bom? E essas regras aqui, né, pessoal, eu demorei muitos anos, tá? Desde 2017, 2018, estudando a regra de Mandela, e eu terminei as regras de Mandela agora em 2022. Então eu fiquei 4 anos lapidando esse mapa. 4 anos lapidando esse mapa, tá? Então pode confiar e ir sem leitura fria, beleza? Pode ir só pelo que está aqui. Se a regra de Mandela falar que é proibido, não fala de doação de tecidos, de células ou de órgãos aos parentes, está errado. Fala sim, pode o preso doar, tá? Experimento, a regra é vedado. Porém, se tiver consentimento do preso, comprovar que vai ser benéfico, né? Pode sim realizar experimentos com o preso. Mas essa é a exceção, tá? Essa aqui, 34, é muito legal. Olha aqui. O médico ele só suspeita que um guarda esteja torturando um preso. Ele não tem como provar.
que é uma tortura psicológica, por exemplo. Não deixa hematoma, é a tortura limpa, né? Mesmo que só suspeita, ele avisa uma autoridade competente, o diretor, o juiz, mesmo que só suspeita. Não precisa da denúncia formal, não precisa de provas, tá? Então, toma cuidado com isso aí. Já vi questão, não, precisa de prova. Não, não precisa, tá? Vamos lá. Não é tortura, tá? Procedimentos que protejam o preso ou a terceiros de perigos previsíveis. Como assim, Robson? Não entendi isso. Eu também demorei a entender. Um guarda, ele vê que um preso vai pular em cima do médico, sentar porrada no médico. O guarda vai dar um mata-leão nele e apaga ele. Isso é tortura? Não, porque ele está protegendo um terceiro, um médico, de um perigo que ele está vendo que vai acontecer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? Então não é tortura. Quando for ali para proteger o próprio preso, às vezes o preso ficou doido, ficou endemoniado, apaga ele ali, beleza? Imobiliza ele, né? Dá um Krav Maga nele ali no pescoço. Não é tortura isso, tá? O médico pode determinar, cuidado com esses verbos, ele pode aconselhar sobre temperatura, alimentação, ventilação ao diretor. Diretor, ó, a alimentação está vindo bem ruim, os presos estão subnutridos. Tem que mudar essa. Não, o senhor poderia, né, ver, né? Então, é o diretor que determina, tá? Não é o médico que determina. O médico, ele determina a medicação. Agora, a estrutura de como que a banda vai tocar na cadeia, não é ele, beleza? O inimputável é isento da sanção se a falta que ele cometeu foi fruto de doença mental, a gente vai ver isso na LEP, o cara tá preso, o cara fica doido e o cara tampa cocô na cara do agente. Ele foi verificado na perícia que ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Então ele não vai ser punido. Tá? Isso aí é mesmo igual no Código Penal, tá bom? Preso com sanção não é empregado na unidade. O preso, ele tampou cocô na cara do guarda, não é doido, foi punido. Ele está cumprindo a punição dele, ele pode ser usado como faxina, que é um benefício lá para eles, barbeiro, né? Ele pode ser usado na construção, na pintura, não. A não ser que ele esteja ali, ele vai sair da cela para tratamento psiquiátrico, tratamento médico. Agora, tirando isso, ele está de sanção, não sai da cela. Beleza, pessoal? As garantias judiciais para o preso são as mesmas de uma pessoa livre. Advogado, intérprete gratuito, se for um preso estrangeiro, tá? Processual legal, contraditório para defesa, tudo igualzinho. Tá? Ele tem todas as garantias judiciais que uma pessoa livre tem. Beleza? Tranquilo? Interessante, né? Para quem não sabe, o preso, quando ele sai, né? Ou até um pouco antes de sair, ele tem que pagar as custas processuais. Né? Essa questão de hipossuficiência não é para todo preso, não. Tá? Então tem preso aí que parcela em 10, 20 anos as custas processuais, tá bom? Não é todo preso que consegue hipossuficiência, tá? Interessante isso aí. Vamos lá. P15 S22. Tem que saber. Tem que saber. O que é o P15 S22? Gente, confinamento prolongado e confinamento solitário. Então, P de prolongado, S de solitário. Você tem que saber que é proibido os dois. Quando é que é o prolongado e quando é que é o solitário? O prolongado é quando ele fica
às vezes uma cela coletiva, ele é retirado dessa cela e vai para uma cela isolada. Você quer deixar o preso doido? É tirar ele do convívio geral. É você botar ele numa cela só ele, sem TV, sem rádio, sem vento, né? Sem ventilador. E sozinho, ele fica doido. Confinamento prolongado é mais de 15 dias consecutivos, um atrás do outro, ou quando fica lá jogado indefinidamente. Então, esse é o prolongado. E o solitário? O confinamento solitário é quando ele fica mais de 22 horas nessa cela, né? Sozinho. A banca, ela inverte. Fala que o solitário é quando ele fica por mais de 15 dias e o prolongado por mais de 22 horas. Né? Então a banca, ela inverte. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então é isso. Tá? Confinamento solitário, confinamento prolongado. Tá? A banca inverte. Beleza? Você tem que saber. Então, por isso que eu criei o mnemônico P15S22. Acabou o teu problema. Também não pode castigo escuro ou cela iluminada. Aquela cela toda preta que você vê em filme, isso não pode. Isso fere os direitos humanos. Né? A cela joga um refletor na cara do preso, também não pode. Castigo coletivo. Quem que fez? Quem que jogou cocô na cara do guarda? Ninguém fala nada. Então eu vou punir a cela inteira. Proibido isso. Isso a LEP pegou, tá? Para ordenamento jurídico. Tá? Essa questão do confinamento prolongado, solitário, a LEP ela não pegou não, tá? Porque nós temos o regime disciplinar diferenciado, chamado de RDD, que a gente vai estudar na LEP, Lei de Execução Penal, e lá fala que nós temos um RDD que pode durar até 2 anos, né? Essa cela restrita, até 2 anos. Então essa parte aí, nosso ordenamento jurídico penal não pegou. Tá? Porém, castigo coletivo não pode. Tá? Você tem que a pena ou a falta disciplinar, a pena quando comete um crime, ou na área administrativa, a falta disciplinar quando ele faz algo que o regulamento prisional proíbe. Né? Ele não vai ser punido por um crime. Né? Ele não cometeu nenhum crime, a não ser que ele cometa tráfico de drogas, mate alguém lá, aí ele vai responder por um crime. Mas se ele falta com higiene, se ele não coloca uniforme, se ele desrespeita o guarda, não é crime. É só uma falta administrativa. Né? Não pode. Tem que apurar quem foi o autor daquele crime ou daquela falta. Tá? Não pode castigo coletivo. Não pode reduzir a dieta e nem a água potável dele. O preso não tem nem água direito, quiçá água potável. Tá? Aí ele fala assim, tudo bem, tudo bem. Tem alguns países que o confinamento solitário, né, os países que têm esse confinamento solitário, tudo bem, isso não pode ser prolongado, tá? Vai ser excepcional, no último recurso, pelo menor prazo, revisão independente, com autorização judicial. Aí a gente vai estudar o RDD lá na LEP. Menor prazo possível, toda hora vai ter uma revisão, né, para ver se o juiz vai estar fazendo, será que precisa ficar no RDD mesmo? E tem que ser com autorização judicial. Tá? Pegadinha de prova é falando que o diretor ele tem a capacidade para autorizar o RDD. Não. Ele pode autorizar o isolamento do preso por até 30 dias na cela. Passou dos 30 dias ou foi para o RDD, tem que ser o juiz. Tá? Gente, isso aqui é muito, muito importante também. Muito importante. A sanção nunca deve ser imposta como consequência da sentença. O que é isso? O juiz, o Joãozinho, ele cometeu homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Beleza. Ele pegou 10 anos de cana. Tá. Aí, ele tá lá no presídio lá. Ele não fez nada. Ele tá na dele. O diretor falou, você matou meu primo. A pessoa que você matou, o homicídio que você fez foi com meu primo. Eu vou suspender sua visita, sua sacola, o mantimento, tá? Eu vou suspender seu médico e seu advogado, tá? Por 20 dias.
Não, o diretor não pode fazer isso. A sentença já foi dada pelo juiz. O diretor não dá sentença, não. Então, a sanção não pode ser aplicada ao preso como consequência da sentença do juiz. O juiz deu uma pena. Ele já está sofrendo, tadinho, por ficar preso. Não pode vir o diretor e aplicar uma sanção administrativa nele. A não ser que ele cometa uma falta, né? Beleza, pessoal? Proibido, tá? Confinamento solitário em mulheres, crianças ou deficientes, se esse confinamento nos deficientes for agravar tal debilitação. Se não for agravar tal debilitação dele, aí pode isolar ele sim, pode ele confinar ele. Mas, às vezes, é um deficiente que precisa da ajuda de outro preso. Não tem os cotocos, não tem o braço. Então, para se alimentar, para escovar dente, para tomar banho, ele precisa da ajuda do preso. Se vai isolar ele solitário, vai dar ruim, né? Beleza? Instrumento de menor potencial ofensivo, IMPO. O que é um instrumento de menor potencial ofensivo? Uma calibre 12, tá? Com de borracha, algema, spray de pimenta, tonfa ou cacetete, é o nome que você quiser, cachorro, beleza, pessoal? Imobilização, beleza? Então, tudo isso são instrumentos de menor potencial ofensivo, para não ter que usar instrumentos de grande potencial ofensivo. Por exemplo, ali, arma de fogo, tá bom, pessoal? Granada de efeito moral, gás lacrimogêneo, beleza? OS, CS, beleza? A sanção nunca deve proibir o contato com a família. Ah, tá. E os instrumentos de menor potencial? Gente, presta atenção. Antigamente podia camisa de força, tá? Amarrar ali na camisa de força. Em 2015 veio uma portaria e não pode mais, tá? Então esses instrumentos de restrição, corrente, modelo penitenciário tchecoslováquio, né, iugoslávio, né? Coloca aquelas bolas de ferro presa na canela do preso. Isso não pode. Corrente, imobilizador de ferro, camisa de força ou qualquer instrumento doloroso ou degradante que imponha dor ou que degrade ele, né? Humilhe ele. Não pode. Nem camisa de força. Toma cuidado com essa atualização. Beleza? E os profissionais da saúde não têm competência para aplicar sanção disciplinar. Tinha um enfermeiro muito nariz empinado lá na unidade, ele queria dar porrada em preso, queria, ó, manda esse preso aí, parcela lá do seguro e tal. Ó, se eu vou te dar centavo. Não, isso aí não é com ele não, filho. Se houver algum problema, comunica com o guarda, comunica com o diretor. Mas profissional de saúde não tem competência para aplicar sanção disciplinar. Acabou. Fechou? Algemas, pessoal, só se tiver previsto em lei, no nosso ordenamento tá, beleza? Por ordem de um superior, aí a algema fica ali, se o policial vê que é conveniente e tudo mais, nós temos os casos previstos para algema. No nosso ordenamento, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, casos de fuga, para proteger terceiros, para proteger o próprio policial, às vezes o preso está doido, para proteger o próprio preso, recomendação médica por escrito, tá? Para evitar fuga, né, no caso da transferência, e será removida onde chegar perto do juiz, perto do diretor, uma autoridade judicial ou uma autoridade administrativa. Então tem vários vídeos pelo YouTube, mas vários vídeos, de retirando a algema do preso ali na audiência, uma audiência de custódia, o preso vai, consegue tomar a arma do guarda, ou parte para cima do juiz, parte para cima do promotor. Vários vídeos, tá? A sanção nunca deve proibir o contato com a família, salvo se for um preso que está isolado, perigoso, né? Ele vai ferir a segurança,
a ordem e a disciplina do estabelecimento, aí suspende a visita, tá? Agora, se não vai ali afetar a segurança da unidade e tudo mais, né, é o diretor que vai decidir isso aí, tá bom, pessoal? Então, a algema, como todos os instrumentos de restrição, os INPO, que eu já falei quais são, e em último recurso, método menos invasivo. O que é o método menos invasivo? É o método que menos vai ter contato com o preso. Invasão do espaço dele, da privacidade dele. Baseado no nível do risco. No curso de formação vocês vão aprender o nível 1, 2, 3, 4, 5. A presença, depois o nível 2 é verbalizar. Nível 3 ali já tem ali técnicas de imobilização. Nível 4 utiliza ali algemas, tonfa, spray, gás lacrimogêneo, bala de borracha. O nível 5 é o letal, arma de fogo. Apenas no período exigido e retirado assim que possível. Proibido esses instrumentos. Isso é uma inovação, tá? Eu vi cair uma questão muito interessante do GRAM Questões, onde fala todas as alternativas eram regras de Mandela, só que ele queria a inovação. Nossa, mãe, essa aqui. Mulheres gestantes, durante o parto, imediatamente o parto, beleza? Elas não podem ser algemadas. Meu Deus, grave isso aí, tá? Vamos mudar um pouquinho, já tá acabando, tá, gente? Tá acabando aqui, ó. Tá acabando mais essa página e a gente acaba, tá? São 122 regras em 1 hora e pouca que vai dar. Pô, com excelência, você conseguir resumir 122 regras em aproximadamente 1 hora, tá para nascer, tá? Vamos lá. Revista íntima. Profissional da saúde que faz a revista íntima no preso. Então, às vezes o preso está vindo de transferência, ele está sendo preso pela primeira vez, né? Tem que tirar toda a roupa, tem que colocar o uniforme, tem que vistoriar para ver se ele não está entrando com arma, se não está entrando com droga, né? Então, o profissional da saúde que atende o preso é diferente do profissional da saúde que faz a revista íntima no preso. Porém, aqui no Brasil, quem faz a revista íntima no preso é o policial penal, tá? No jovem delinquente, é o policial socioeducativo. Ele vem falando mais embaixo aqui, se não for um profissional da saúde, o profissional da saúde vai ensinar ali, né, no caso ao policial, né, a fazer, tudo bem? E a revista íntima ela tem 3 princípios. Eu nunca vi cair isso em exercício. Porém, se eu fosse da banca, eu colocaria uma questão assim, na prova. A revista íntima tem que se basear na legalidade. Os casos previstos, os casos que estão escritos, necessidade. É necessário fazer a revista no caso de um servidor? O servidor também pode sofrer revista íntima, tá? No REMP fala que se for autorizado pelo diretor e for ali fundadas, né, fundamentado, né, que de fato, né, tem alguma coisa errada ali, pode fazer revista íntima, que é ficar pelado, dar os 3 agachamentos ali, ó, do sapinho, de frente e de costas, passar ali o detector de metal no saco murcho, na xerecas, raios, beleza? É necessário? Né? E proporcionalidade, beleza? Essa revista é bom que tenha supremacia de força, né? Como assim? Você vai revistar 2 guardas. São 2 presos, 3 guardas. Sempre um a mais, tá? E a administração prisional ela deve incentivar outras formas de revista. Nós temos um debate, né? 2 debates sobre direitos humanos. Um é do RDD, né? Esses confinamentos aqui, eles são ali, não são ali muito bem vistos pelo direito humano. A galera dos direitos humanos quer acabar com isso. E o outro é a revista íntima, onde a pessoa, o familiar, o visitante, que também fica despido, ele tem que ficar nu. Isso, segundo direitos humanos, é uma afronta, tá? À dignidade da pessoa humana.
Muitas unidades têm um aparelho de body scan, que é aeroporto, onde a pessoa passa, não precisa retirar a roupa e já escaneia ela toda. Mas é muito caro, né? Nós temos detectores de metais, mas ainda assim, mesmo com o detector, tem que retirar a roupa, né? Na questão de familiar, na questão dos visitantes ali para visita social, na questão ali do preso, tá? Os documentos judiciais, sem que a administração tenha acesso, fica com o preso? Fica. Por exemplo, chega um oficial de justiça lá, ele entra na galeria, chega na porta da cela, aqui, assina aqui, preso. Isso aqui é o seu tempo de remissão, isso aqui é o seu atestado de pena a cumprir. O preso assina, fica uma via com o oficial de justiça e a outra via fica com ele. O guarda teve acesso? Não. O guarda nem viu. Tá? Então, o oficial de justiça ele entra lá e entrega o documento. Os documentos judiciais podem ficar com o preso sem que a administração tenha acesso? Pode. Toma cuidado. Não, que tem que vistoriar e tal. Não. Se vai entrar carta do preso, da mãe dele, foto da namorada, aí tem que fiscalizar, tudo bem? A regra é que não pode. Mas nós temos exceção para manutenção da segurança da unidade. Aí acaba que a exceção virou regra, tá? Vamos lá, acolhimento do preso, já falei lá em cima. O preso pode reclamar em qualquer dia. Aí a gente faz uma pausa. Isso aqui a LEP não recepcionou, tá? Então a LEP está lá, ó, pode ter reunião com o diretor se o preso quiser, mas em dias previamente agendados. Tá? Aqui fala que pode reclamar ou solicitar ao diretor, né, atenção em qualquer dia, ou não. Em qualquer dia não. Beleza? Comunicação, ó, correspondência, carta, ok. Telecomunicações, se possível digital sem fio. A gente vê na NEP telefone fixo, tá? Isso existe, tá bom? Com assistente social, a ligação. O preso tem direito a isso. Isso é autorizado pelo diretor, tá bom? Porém, digital e sem fio dá a entender celular. Olha aqui, ó, se possível eletrônicos. Gente, regra de Mandela não é feita só para o Brasil. Nós temos aquelas prisões, né, na Suécia, né, eu recomendo na Netflix, as prisões mais perigosas do mundo. Tem várias prisões. Para você não perder muito tempo de estudo, assiste a prisão da Suécia só. Nem a do Brasil, tem a do Brasil lá também. A do Brasil é bem cachorra e não é um padrão da nossa, não, tá? Eles pegaram a piorzinha que tinha lá na peida do Brasil, então não precisa assistir não, porque não é aquilo lá, tá? Tem nada a ver com aquilo lá. Mas a da Suécia, salvo engano, Suécia. Não sei se é Suécia, Escócia, Dinamarca. Lá tem um estúdio de música de R$ 1 milhão. Tem uma mecânica, uma cidade mecânica dentro da prisão. É outro. O preso conversa com o guarda numa sala toda de luxo, assim, ar-condicionado, xadrez. Então, regra de Mandela não é só para o Brasil, beleza? Revista íntima não será aplicada em crianças, tá? Na LEP não tem nada disso, beleza? Na LEP, a criança, eles usam a criança para entrar com droga. Criança de 3, 4 anos lá, com munição de arma de fogo. Tá bom? Então, de acordo com a regra de Mandela, proibido em crianças. De acordo com a LEP, não fala nada que não pode fazer revista, não. Então, a criança, ela vai tirar a roupinha na frente do responsável, tá? Vai tirar a roupinha dela, vai trocar a fralda, vai colocar a fralda nova, tá? Vai jogar a fralda velha fora, tá bom? Então, é isso aí. Beleza, pessoal? As visitas do advogado não podem ser ouvidas, apenas vistas. Isso a gente vai ver na LEP. Para quem já estuda pro penal, isso aqui é bem tranquilo. Você não pode ouvir o que o advogado está falando. Se o juiz for lá, promotor for lá, não pode ouvir. O diretor está conversando com o preso. Você pode ver, não pode ouvir. Beleza?
Presos estrangeiros podem ter intérpretes gratuitos, tá? Isso caiu em 2018 no PSS, tá bom? Caiu em 2018 no PSS também. Biblioteca, foram 3 questões, salvo engano, de Mandela no PSS. Biblioteca facultativa, não. Biblioteca obrigatória para todos os presos. Obrigatória. Religião, pode até ter livros religiosos, Bíblia, por exemplo, dentro da própria cela. Contato com o representante não vai ser negado, tudo bem? Bem tranquilo isso, tá? Quando a religião, bem tranquilo. Os pertences vão ser devolvidos ao preso depois que for libertado, né? Dinheiro, corrente, relógio, identidade, né? Nada demais. Podemos avançar. Isso aí, vamos lá, ó. Estamos acabando, tá, gente? Um parente morreu, doença grave, informou o preso, nada demais. Mas o mais interessante é isso aqui, ó. Doença crítica. Ó, um parente está com uma doença crítica. Espera um momento. Vamos lá. Doença crítica. Olha que interessante. O preso pode ir visitar o parente no hospital ou ir no funeral dele sob escolta ou sozinho. Sozinho. Isso a Alep não recepcionou, tá? Quando a gente fala da permissão de saída para ir no funeral, no nascimento de filho ou doença grave de familiar, a gente está falando, pessoal, sob escolta, tá? Do pessoal do GETAP, né? Que é o pessoal de escolta, tá? Tático prisional, tudo bem? Nunca sozinho. Mas de acordo com a regra de Mandela, você tem que ver o que está no enunciado da questão. Pode. De acordo com o Hemp, não. De acordo com a LEP, não. De acordo com a regra de Mandela, pode. Tá, pessoal? Funeral culturalmente adequado, se o preso morrer. E se a outra parte não fizer, quem que faz o funeral do preso? É a unidade, tá? E vai entregar o corpo rapidamente pós-investigação para a família. Fez a investigação, entrega para a família. O preso ele precisa ser removido, ele precisa ir de uma unidade para outra em menor tempo possível e não vai ser publicidade. Ah, olha aqui, os jornalistas estão ali, abaixa o vidro da viatura, um preso famoso, perigoso, expõe ali o rosto dele. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de autoridade. Tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Tá bom? Aí ele vem falando agora um pouquinho na regra de Mandela dos servidores. Tá bem tranquilo. E no curso de formação vai ter lá, ó, proibição de tortura, instrumentos de menor potencial ofensivo, primeiros socorros. Isso tudo vai ter no curso de formação de vocês. Tá? A grade curricular ali. Tá bom? Na medida do possível, vai ter psiquiatra, psicólogo, assistente social e professor. Eu já vi chover exercício falando que em todos os casos, não, na medida do possível. Cara, não tem nem médico, vai ter psiquiatra, psicólogo, assistente social tem, tá, gente? Assistente social e médico até vai, o médico até vai. Agora, psiquiatra, psicólogo, professor, pelo menos, né? Mais em cadeia grande. Tá? Pequeno não tem não, tá? Diretor, ele pode administrar 2 unidades. Gente, regra de Mandela. Isso não foi recepcionado aqui pelo nosso regulamento, tá? Mas na regra de Mandela, o diretor, pode administrar 2 unidades. Falar o idioma da maior parte dos presos, tempo integral, dedicação integral. Ele visita as 2 regularmente e ele coloca um agente de segurança prisional, ASP, tá? Em cada uma.
como responsável e vai passando as informações para ele. Mas isso aí é regra de Mandela, tá, gente? O nosso ordenamento aqui em 2 unidades negativo, beleza? Na unidade feminina, é separado, homem não fica na mesma unidade ou na mesma galeria que mulher, tá? É separado. Tá? Tanto é que na unidade feminina, você vai ver na LEP, só ali, só entra homem se for especializado, tipo médico, professor, porque a guarda nas unidades femininas é tudo mulher, tá? Então não entra, não entra. Ali, essa homem não entra, tá? Só se ele for especializado, comprovar a carência de profissionais, mulheres especializadas, aí ele entra como professor, médico, enfermeiro, farmacêutico, tá bom? Quando eu chego aqui em inspeções, eu já estou terminando, beleza, pessoal? Isso aqui é interessante, ó. Quando tiver contato direto com o preso, o policial deve estar desarmado. Não sei se vocês vão ver no REMP, tá? Não se aproxima de preso armado com letal, no máximo com a 12 de borracha, ou uma taser, algema, né? Spray de pimenta, gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, cachorro. Então o cachorro tem que ter uma distância. Mas armado com arma de fogo, nunca. Beleza, pessoal? A não ser que esteja na função de GTAP, de escolta, né? Aí tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, ó. Quando a gente chega em inspeções, é a última coisa da parte geral. Porque aqui, ó, depois rapidinho, é a parte especial. Tá bom? Olha lá. Então já estamos aqui aproximadamente na regra 83, né? Então, essas alterações que nós tivemos aqui, ó, foi a categoria especial, que aí vem do 95, 96 até o 122, beleza? A gente para no 110 aqui porque 111 até o 122 é tudo rolha, tá? Tudo rolha. Cai não, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Inspeções. Nós temos 2 tipos de inspeções. As inspeções internas e as inspeções externas. Inspeção interna, pessoal, a gente fala que é ali a conferência. O que é a conferência? Os presos saem para o banho de sol e você vai conferir se tem buraco, tem celular, se tem alguma coisa ilícita, algum material não permitido, né? Então é a famosa conferência. Tem outro tipo de conferência interna também que eu chamo pulão. Pulão você vai fazer a mesma coisa, só que sem avisar, beleza? Então as internas são rotineiras. A própria administração autoriza, tá? Isso é muito bom porque, né, a pessoa tem um buraco lá, se você não faz essa conferência interna, dá ruim, tá? E é por isso que preso foge aí, um buraco na cela, porque não é feita a conferência. E assim, não é que é culpa da direção, né, da equipe, às vezes não tem efetivo, porque para tirar os presos da cela tem que ter um efetivo mínimo. Se não tem efetivo mínimo, não tem como tirar o preso da cela para fazer conferência, né? E as conferências externas são feitas por órgãos independentes, uma corregedoria, um COP, né, operações especiais, vem lá de BH, ou um GIR, um grupo de intervenção rápida numa cadeia pequena que não tem GIR, vem o GIR de fora e ele faz ali uma inspeção externa, aquela inspeção, né? Inopinado é o pulão, sem aviso prévio, e nessa equipe tem que ter um profissional da saúde. Então, eu já vi cair em exercício falando que essas inspeções, elas são avisadas previamente, não. Pega de supetão, 6 da manhã, preso tudo dormindo, tudo dopado de xarope ali, pá, né? Pegou, filho. Já começa a gritaiada, tiro, porrada e bomba, vai pro fundo, é inopinada, beleza? Essas inspeções, Robson, elas são, se cair na prova, fica bonito aos ouvidos, mas está errado. Elas são ali sigilosas, os relatórios são não. Diferente do registro do preso, do prontuário do preso, essas inspeções, esses relatórios, eles são públicos. Públicos, beleza? Não pode ter nenhuma informação pessoal do preso, salvo se ele consentir explicitamente. Não, pode colocar meu nome aí e tudo mais.
Tirando isso, não tem ali nenhum nome de nenhum preso, não. Mas esses relatórios dessas inspeções, eles são públicos. Públicos. Isso chove em exercício. Público. Você pode fazer qualquer exercício. Tá? Deu 1 hora agora, tá, gente? Já estamos acabando. Vocês podem fazer qualquer exercício de regra de Mandela. Qualquer exercício. Tá? Qualquer exercício. Vocês vão acertar. Beleza, pessoal? Na categoria especial, nós vamos falar aqui de regras específicas para a galera que tem algum problema de cabeça, para aqueles que foram presos civilmente. No nosso ordenamento jurídico, nós só temos uma prisão, que é o não pagamento voluntário de pensão alimentícia. E para os presos provisórios, ou seja, aqueles que estão aguardando o julgamento. Né? E aí, algumas regrinhas aqui para eles, ó, as mais importantes. Aquela galera do regime aberto, é o regime mais light, vocês vão estudar na LEP, para ela, a ausência de barreiras físicas. Né? Então, a gente fala aqui na causa do albergado, que é o regime aberto, o preso só vai lá para assinar. O preso ele tem a chave da casa do albergado. Porque o guarda vai estar lá, mas não vai ser para me impedir ele de fugir. Ele pode ir e vir a hora que ele quiser. Diferente do regime fechado e do semi-aberto. O regime fechado, eles falam assim, é bom nas penitenciárias, tem uma lotação máxima de até 500 presos, de 500 condenados. Esse é o termo, condenado. E a LEP, a NEP, na verdade, a norma de execução penal aqui em Minas Gerais fala penitenciária até 500, colônia agrícola até 300, presídio até 400, casa do albergado até 50, tá? A gente vai estudar isso na NEP. Ah, então, foi incorporado isso aí. Todas as unidades não precisam do mesmo nível. Sim, eu acabei de falar que na casa do albergado, que é uma unidade prisional, o preso fica com a chave. A gente brinca, né, para vocês entenderem. Então, não, nem todos precisam da mesma segurança. Diferente do nível médio, né, em Minas Gerais nós não temos penitenciários de nível máximo, âmbito estadual. Tá? As penitenciárias de nível máximo, de segurança máxima, âmbito federal, tá? É o DPEM federal. Aqui em Minas Gerais é nível médio, tá? E a casa do albergado tem regime aberto, nem segurança tem, tá? Tem disciplina? Tem. Mas segurança, o preso pode sair, tá bom? Já vi cair em exercício falando que regra de Mandela não aborda os privilégios, aborda privilégios sim. Do preso, sim. Tá bom? Então você vai ver quais são os privilégios lá na NEP. Um ventilador, um rádio, uma televisão, livros, né, para os presos que não estudam, pode ter livro na cela, né? Livros religiosos como a Bíblia, né? Então, artesanatos, participar de certas atividades, desportivos, futebolzinho, você vai ver os privilégios sim, tá? Para os presos, tá? Trabalho não pode ser estressante, não pode ser em regime de escravidão. Muita gente acha que o trabalho do preso é trabalho forçado, não é. Ele recebe uma remuneração, ele tem teto de horas diárias, que é até 8 horas diárias. Então tem um pouquinho de lei trabalhista ali no trabalho do preso. Descanso, tá bom? Preferencialmente ali sábados ou domingos, tá? O trabalho tem que ser dioturno, né? Até para facilitar a fiscalização, né? Fogo, né? A pessoa presa trabalhar na noite, pô. Todo mundo à noite, filho, disciplina, tá? Silêncio. De 10 até às 6. Todo mundo dentro da cela, filho. Tá? Aqui o preso pode escolher o tipo de trabalho, na LEP também, tá? Não pode fazer trabalho para guarda, para diretor, para proveito pessoal do próprio preso, tá? Não pode fazer trabalho para isso não. Beleza, pessoal? Colônia agrícola é aquela galera que está no regime semiaberto, tá, pessoal? Deixa eu pausar aqui um pouquinho que eu vou descer, peraí.
Vamos lá. O que a gente estava falando? Ah, tá. Colônia agrícola, pessoal, a galera do semiaberto. Na LEP a gente vai aprender isso melhor, né? Aí na colônia agrícola ele fala que, preferencialmente, a administração da colônia agrícola tem que ser por um integrante do sistema prisional. Gente, todos os diretores são ali, pessoal, são do sistema prisional. Antigamente nós tínhamos paisanos, tá? Que não eram guardas, que eram diretores. Tá? Até conheço uma ex-diretora do Ceresp. Tá? Não é guarda, é advogado e tudo mais, mas, né? Então hoje não, hoje todos são guardas, tá? Mas essa regra de Mandela não é só para o Brasil, tá, gente? Temos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, o sistema penitenciário lá é terceirizado, né? É particular, é privado, né? Não é do Estado, né? Educação compulsória, na LEP você vai ver que é o primeiro grau, é o ensino fundamental, e que deverá ser implementado no ensino médio. A educação compulsória, o que é compulsória? É de forçado, tá, gente? A educação compulsória aqui não é diferente um pouco da LEP. É para jovens e analfabetos. Analfabeto para nivelar ele, né, com a sociedade e tudo mais, e o jovem, é porque o jovem tem força de trabalho, o jovem tem toda uma perspectiva de futuro. Então é bom que né, se o jovem ele é um vagabundo ali já está preso, né? Então vamos dar uma forçada que é compulsório ele tem que estudar. E é uma educação integrada. Por quê? Se ele for solto, ele consegue continuar lá fora, né? Com o EJA, esses supletivos da vida. Tranquilo? Eu coloquei de preto aqui que é bem bizarro essa regra. Que o jovem, né, ele vai ter exercício físico e equipamentos para exercício físico à disposição dele. Então, peraí, né? Parece, é bem escroto, mas é. Então, vamos dar uma alimentação legal para ele, vamos fazer uma licitação, vamos comprar equipamento de academia, né? Para exercício físico, para ele ficar sinistro, gigante e sentar a porrada no guarda, né? Ô doido, né? Então, mas como eu disse, a regra de Mandela, ela, por isso que ela é soft law, né? Ela não, nem tudo é incorporado no nosso ordenamento jurídico. Isso aqui tem país que dá para fazer? Tem. Você vê até os caras lá malhando lá nos pátios, né? Das penitenciárias dos filmes, né? As penitenciárias norte-americanas, né? Você vê que o guarda lá, ele circula entre os presos dentro do banho de sol. Né? Isso não existe aqui. Então, cada país tem uma realidade. Beleza, pessoal? Pensou no refeitório ou no banho de sol lá dos presos, o guarda andando livremente? Você é doido, cara. Você é doido. Vamos lá. Aquele que está preso, ele fica doido da cabeça, ele vai ser transferido assim que possível para um estabelecimento adequado, porque o lugar dele não é penitenciário, presídio, colônia agrícola, casa albergado, o lugar dele é o quê? Um hospital de custódia, tax commons, né? Um hospital especializado para inimputáveis, 100% doido, ou semi-imputáveis, né? 50% doido. Tranquilo, pessoal? Os presos provisórios, tem bastante coisa aqui do preso provisório, mas é bem rapidinho. O provisório, ele está preso provisoriamente, ele não foi julgado ainda. Tem país aí, até na série, né, das prisões mais perigosas do mundo, que tem preso que fica sem julgamento por 5, 10 anos. E no nosso ordenamento jurídico, né, ele é inocente até que se prove o contrário. Então são vários inocentes. É por isso que no presídio só tem inocente, no Ceresp, né, nos presídios, porque eles são presos que não foram condenados. E aí é o princípio da presunção de inocência, né? Eles ficam em quartos separados, salvo se hábito local diferente do clima. Eu já vi uma questão falando assim, ó, que os presos provisórios na regra de Mandela, eles ficam sozinhos obrigatoriamente. Não. Se ali for um hábito local, naquele país, o costume é que seja alojamento conjunto, às vezes o clima é tão frio que tem que dormir de conchinha. Né? Então, brincadeiras à parte, não é obrigatório que seja ali sozinho na cela. Tá? Tudo agora que eu vou falar vai ser às custas dele. Médico, dentista, alimentação, complemento da alimentação, material de escrever, artigos de papelaria, né? Tesoura, borracha, tesoura, tem que ver, dependendo ali, pode entrar. Tesoura não, mas uma borracha, uma caneta, livro, tudo às suas custas. Gente, é só por provisório, tá? Médico e dentista às suas custas. Eu já vi exercício falando que as custas da administração.
A parte do provisório é tudo às custas dele, tá, gente? Só gravar assim, melhor, tá? Ele vai receber alimentação da unidade? Vai. Mas a complementação aqui. Beleza, pessoal? E aqui, ó, e presumido como inocente. Tá? Isso aí é em qualquer documento internacional, não é só no Brasil, não, tá? Presumido como inocente. Não é presumido como culpado. Ele está preso temporariamente, mas ele é presumido inocente, porque não foi julgado. Você só pode falar que um cara é criminoso depois que ele for condenado. Ah, mas eu vi ele, ó, todo mundo viu ele matando. Foi julgado pelo juiz? Não. Então, ele é suspeito ainda. É aberração jurídica, mas é isso mesmo. Bem, isso aqui também é outra coisa que todo mundo erra. O preso que foi plotado com drogas ou medicamento, o que vai acontecer? Vai ser apreendido essas drogas e vão ser incineradas? Não. Porque não fala se é droga ilícita ou droga lícita, tá? Ele só fala droga. Então, como ele fala droga ou medicamento, dá a entender que é uma droga para medicamento, entendeu? Uma droga ali. Porque o remédio é droga, né, gente? O remédio é uma droga, ele causa dependência, né? O remédio, alguns remédios causam dependência, tá? Então, ele fala droga não no sentido de maconha, de crack, mas de medicamento, tá? E muita gente leva a questão de drogas para o caso de drogas ilícitas. E aí erra. Tá? Um exercício muito covarde. Não é para prender e incinerar. Se for plotado com drogas, o médico que vai decidir se vai utilizar ou não. E quando o preso está solto numa liberdade condicional, ele está na rua, ele vai ser confiado a um tipo de vigilância que não vai ser a polícia, tá, gente? Isso também é uma questão de prova. Ele recebe ali a permissão, ele recebe ali a saída temporária. Ele vai ser vigiado pela polícia militar, na regra de Mandela. Nós temos aí órgãos, né, observadores que fazem parte de entidades, por exemplo, a PAC, associação ali, parceira, né, dos condenados e tudo mais, ou entidades particulares que vão fazer esse tipo de acompanhamento. Tá? Então, na liberdade condicional, o preso vai ser vigiado, mas não vai ser pela polícia. Tá? Gente, então, olha aí, 1h12. A gente conseguiu ver todas as regras, todos os detalhes. Detalhes, a gente não viu só as regras. Nós vimos os detalhes, como que cai em prova, pessoal. Tá? Então, com 1h12, vocês conseguem mandar muito bem em regra de Mandela. E cada questão de regra de Mandela são 2 pontos. É muita coisa. É muito ponto. Beleza, pessoal? Pode continuar mais. Quê? Por favor, pode continuar mais 1h30, que é outra interessante. Não entendi nada. E continuar o quê, meu filho? Tá ótimo. Já tô puto com você já. Vamos lá. Debandada que vai ter esse mês aí. Pior que no dia 1º falaram que ia continuar. Eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Tá ótimo, tá? A gravação tá muito top. Para mim tá contento, para vocês também vão estar. Faça os exercícios e comprovem se tem alguma coisa que não tem, tá? Duvido muito. E pode continuar aqui. Não receba isso não. Vou acabar com esse projeto daqui a pouco.